percentuais, mas não se discutiu a implementação das perdas financeiras. Analisando aqui a sentença ela é muito sucinta, dizendo que houve prescrição, mas o judiciário não teve o cuidado de fazer essa diferenciação. O que está claro aqui, por conta da expertise do judiciário trabalhista, é de implementação de perdas salariais e não da implementação dos percentuais. Os percentuais, eles não prescrevem porque eles são de trato contínuo. Todo mês, todo santo mês, eles se repetem porque eles são acumuláveis. Todos entenderam? Então, com relação a isso, eu entendo que não houve prescrição e não houve abordagem na sentença, então sobre isso compreendo, inclusive para quem entrou com ação judicial, que não há a incidência da coisa julgada. Mas isso precisa ser debatido. Ok? Esse é o primeiro ponto. Na verdade, esse é o ponto crucial. Esse é o ponto crucial. O ponto consequencial disso é com relação à situação da discussão do modus como isso se implementa. O representante do Manaus Trans deixou muito claro, a decisão ela é política, é fato. Inclusive, a implementação de qualquer correção salarial depende de manifestação do chefe do executivo ou do chefe de cada uma das instituições independentes, mas as autarquias aqui no município de Manaus elas não possuem essa autonomia que outras autarquias possuem. Então elas dependem efetivamente de uma manifestação direta do prefeito nisso. Até porque qualquer proposta de lei que venha nesse sentido, que não parta do prefeito, padece de um vício insanável, que é a inconstitucionalidade. Porque a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município deixa muito claro que legislação que implemente qualquer correção, a gente está falando de correção ou aumento, depende de iniciativa exclusiva do prefeito. Então esse é um ponto. Então, para se chegar ao prefeito concordar com essa implementação e fazer essas correções, precisa enfrentar esse primeiro ponto que nós discutimos. Mas há um outro senão. O outro senão é, e se por um acaso não houver iniciativa disso? Eu vi que a decisão aqui enfrentou a questão da independência, dos poderes. Se não houver manifestação positiva da municipalidade, ainda que possa pender por parte do judiciário trabalhista discussão a respeito disso, já é claro e é axiomático no posicionamento jurisprudencial, notadamente das cortes superiores, que se pode, inclusive, judicializar algo que a Constituição já discute. Então, já fica aqui o encaminhamento para uma discussão. Se não houver o interesse nessa discussão, o único caminho que nos resta, porque somos obrigados a isso, é buscar as vias judiciais para discussão dessas perdas, ainda que sejam implementadas já no passado. Só que não esqueçam daquilo que eu falei no início da nossa apresentação. A discussão judicial, ela é a mais dificultosa de todas. Por quê? Porque é certo que a municipalidade, por sua obrigação legal, vai fazer discussões a respeito da proteção da administração. E isso vai fatalmente chegar às nossas cortes superiores. Então nós estamos falando que se vamos trabalhar nisso num processo judicial, num algo que vai demorar pelo menos uma década e meia ou duas. Algo que muitos de vocês não estão interessados em fazer, apostar. Eu acredito que neste caso o melhor caminho é o caminho da via de negociação, sabendo que não existe esse impeditivo. E o principal problema, que é a questão da implementação da retroativa, sobre isso não incide, de acordo com o que eu compreendo, prescrição. Incide prescrição, fato, com relação às perdas. Isso é indiscutível. Agora, a implementação dos percentuais, acredito que não. Qual é o encaminhamento que eu sugiro, então? Vamos encaminhar isso mediante ata, os representantes vão analisar a ata aqui, ver se ela está de acordo, e já confira um prazo razoável para que a gente possa ter uma resposta da administração. Entendo eu que um prazo razoável para as discussões disso não pode ser inferior a 20 dias, porque vocês precisam fazer todos os debates internos com relação à situação, e eu já deixo como encaminhamento disso, não uma resposta peremptória, porque isso é impossível, precisa ser feita uma mesa redonda para discussão disso, o que não pode ser comportado numa audiência pública. Então, qual é a minha sugestão, se vocês aceitarem? Nós oferecemos para vocês um prazo de 20 dias para a manifestação, se há interesse em discutirmos o assunto em reunião técnica,
e temos interesse de discutir, não da Defensoria, mas com vocês. Então seria dentro da própria SMTU, ou dentro da Manaus Trans, ou dentro da Prefeitura, dentro da PGM, onde for interessante, a respeito da discussão sobre a compreensão da municipalidade sobre a viabilidade da implementação dos percentuais de correção. Somente seria isso. Se o município compreender por isso, isso é positivo, e discutimos como é que será esse modus operandi. Compreendo eu, e isso é importante vocês levarem em consideração, que perdas salariais implementadas em um período gigantesco como esse, que não compreendem esta administração municipal, elas precisam ser discutidas e enfrentadas de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então isso aí é fato e não dá para poder ser enfrentado, e qualquer discussão vazia a respeito disso vai redundar no vazio. Eles precisam enfrentar isso e precisam ter implementação programática que deve ser colocada, obviamente, em lei. Então, uma das coisas para que vocês já precisam compreender é dizer, Defensoria Pública compreende essa realidade e entende que se houver aceno positivo, isso precisa ser discutido, esse modo de implementação, o que não tem como ser feito a não ser de forma escalonada. Então, esse é o nosso posicionamento e nós aguardamos o posicionamento de vocês. Estamos de acordo com relação ao encaminhamento? Estamos de acordo com relação ao encaminhamento? Manaus Trans, estamos de acordo com relação ao encaminhamento? Ok. Os representantes do sindicato, estamos de acordo? Ok, então. Um encaminhamento. Fale, colega. Bom dia. Quanto à questão das perdas, que é justamente esse processo que nós estamos motivando, né? Nós fizemos nosso processo, que serve de paradigma, um processo que está aqui na Defensoria, na qual nós pedimos em 2014 essas perdas, né? No caso, esse período, no caso de 2014, naquele momento, deram favorável e até esse momento... Processo administrativo, você fala, né? Processo administrativo. E até o momento não foi implementado nada. Então, no caso, a questão das perdas, nosso processo de 2014, seria os 5 anos para trás, ou no momento que... Porque os índices nós tivemos todos em 2013, 58% foi acumulado, né? A minha dúvida está quanto a esse nosso processo de 2014, nós pedimos as perdas. Eu acho que isso só é possível discutir após a manifestação da municipalidade a respeito da existência ou não em prescrição dessa questão acumulada. Certo. Eu acho que as perdas, acho não. Eu compreendo que discussão sobre as perdas deve ser consequencial a isso. Certo. Ok? Deve ser consequencial. E tem um detalhe. Tem só um detalhe importante. É que o que impede a prescrição não é o processo administrativo, é o judicial. Então, ainda que se tenham inaugurado os processos administrativos e não houve discussão disso judicialmente, é o momento onde houve a discussão judicial que vai ser o momento do corte. Então, como alguns processos foram protocolados em 2015, é de 2015 para trás. A minha dúvida ficou, quando aquele decreto que você citou de 1932, né, que é o Decreto-Lei 20.910. Isso. O artigo 4º dele fala que quando está em estudo não prescreve. Tem alguma Não. O posicionamento é pacífico em tudo quanto é tribunal. A prescrição contra a Fazenda Pública é de 5 anos contado do processo judicial. Infelizmente discutir isso é chover na molhada. Isso é pacífico. Não existe um juiz em todo o Brasil que pense de forma diferente. Então, não existe essa possibilidade. Se a gente estiver falando do decreto-lei, não teve recepção dessa disposição. Fica muito claro, a prescrição é de 5 anos. Porque tem aqui no artigo 4º, não ocorre prescrição durante a demora no estudo ao reconhecimento ou pagamento da dívida considerada a dívida. Acho que é não existe isso. O prazo da prescrição é do processo judicial. Ok? Mais alguma pergunta de alguém da plateia, por favor? Ótimo, eu fiquei apavorado. Se ninguém perguntasse, eu achava que ninguém tinha entendido nada. Fale, qual é com essa dúvida? Eu sou funcionário desde a MTU, desde 1992. Consequentemente, de lá para cá, está vindo aumento de salário. Devido à minha função, eu sou excluído, não sei se é preconceito ou se é danos morais. Eu nunca recebi um aumento, e sim que o governo dá, porque dizem lá que essa lei é uma lei
específica que só no direcionamento do governo, da empresa não tem esse direito. Eu vou ter esse dinheiro desse aumento aí? Eu acredito que a sua discussão tem a ver com relação à diversidade de regimes que existe em cada uma das autarquias. Eu não posso responder a isso antes de ter a resposta primordial que nós queremos aqui da administração, que é a respeito da implementação dos reajustes. Eu acho que cada coisa é a seu tempo, se vocês me permitem. A questão que interessa geral a todos é saber... Já está difícil hoje aqui. É saber se existe interesse e compreensão jurídica da administração nessa correção. Qualquer outra discussão depende disso a priori. Eu acho que é o caso de nós esperarmos isso, e eu acredito que é de extrema boa vontade da administração estar aqui com seus representantes e estarem interessados em fazer essa discussão. Eu acho que só podemos responder essa pergunta posteriormente a essa manifestação. E aí nós veremos as situações que são gerais e as situações excepcionais. Ok? Ok. Para os colegas que estão aqui presentes e acompanharam, restou alguma dúvida para vocês? Todos compreenderam? Ok. Para aquelas pessoas que estavam esperando hoje uma definição mais enérgica ou uma definição concreta, por favor, não é esse o nosso posicionamento. Nós queremos saber a implementação concreta a respeito dessas situações, mas nós temos uma série de percalços pela frente que precisam ser enfrentados pela administração. Existe sim, é fato, como um colega falou aqui, já tinha falado